Shalom, shalom, graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de treinamento ministerial. Sou o Bispo Lázaro e estamos aqui para poder proclamar o reino de Deus, proclamar a palavra. E eu creio que hoje nós iremos trazer um tema muito importante que faz parte da visão celular no modelo dos 12, que é abraçando a visão do discipular. E eu queria convidar você para a gente orar nesse primeiro momento e a gente entrar nessa aula. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos ouvindo. Eu creio que esta aula chegará em muitas vidas serão tocadas, ministradas, porque Deus vai nos usar para ser pai de multidões, assim como essa música fala, viu? Deus nos chamou para ser pai de multidões. Pai, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de estar diante da Tua presença para ensinar o caminho, para tocar o caminho, Deus, para dar direção, Senhor. Deus, que os Teus filhos aprendam a respeito da visão do discipular, que hoje nós possamos, Pai, estar com o nosso coração aberto, com a nossa visão ampliada para entender o que o Senhor tem reservado para nós. Por isso nós queremos nesta hora te pedir, Espírito Santo, dirige esta aula, dirige esse treinamento e nós queremos nos tornar cada dia líderes de êxito para a glória do Teu nome, Pai e Mãe de multidões, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Salvação, eu serei, eu e você seremos de multidões, já somos pais e mães de multidões. Tocarei em muitas gerações, eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Glória a Deus. Nós somos líderes e pai de uma grande geração. Amém? Amados, eu quero nesse momento te chamar a atenção para que nós possamos ler o texto de Mateus capítulo 28, que é o texto áureo, o texto base, o texto onde Jesus comissionou os seus discípulos para revolucionarem o mundo. Jesus veio, teve pouco tempo aqui na terra, mas o pouco tempo que Jesus viveu aqui, Jesus soube remir o tempo, aproveitar o tempo, e ele investiu na vida daqueles 12 homens, daqueles homens que Jesus não olhava para eles como eles estavam, porque todos eles tinham defeitos, tinham falhas. Eles traíram, eles não acreditaram em Jesus, foram incrédulos, eles foram pessoas que cada um teve as suas falhas, os seus defeitos, mas Jesus não olhava para eles como eles estavam, Jesus olhava para eles para o futuro. E depois foi o que aconteceu, se tornaram os patriarcas, aqueles que iniciaram a visão do reino de Deus. Claro que Deus usou os patriarcas no passado, Abraão, Isaac, Jacó, os grandes profetas, mas Jesus veio cumprir toda a lei, Jesus veio cumprir a missão, que era de resgatar a humanidade. E Jesus deixou algo muito especial, Jesus ensinou para eles, e a Bíblia diz: portanto, ide, fazei discípulos. Discípulos, eu gosto muito dessa frase, ide, fazei discípulos de todas as nações, ele diz, não faça discípulos só daqui não, é de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado, tudo quanto Jesus ensinou para eles. E a palavra diz que esses sinais seguiriam os que crerem, né? Os que creram. Então, todos aqueles que creem, esses sinais seguiriam e seguem até hoje. Então, abraçando a visão do discipular. Nós falamos na aula anterior, sobre consolidação. Tendo sido a consolidação firmado em Cristo Jesus,
O novo crente necessitará aprofundar-se no conhecimento de Deus e na sua graça. E a melhor maneira para fazer isso é por meio do discipulado. Amados, não existe ferramenta mais poderosa. Foi Jesus que inventou, foi Jesus que criou o discipulado. O discipulado é o discípulo lado a lado. É o discípulo caminhando, aprendendo. Quando se fala lado a lado, foi literalmente lado a lado que os discípulos andaram com Jesus. Mas ali eles estavam em um processo de ser modelo para as nações. Então, nós vamos aprender aqui que o discipulado é você caminhar de lado a lado, mas é ensinando com clareza e destreza os preceitos e estatutos do reino de Deus. Adestrando ele, poderá prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Então, Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. A vocação de Deus em Cristo Jesus. Só assim ele atrairá tesouros para si e um bom fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. 1 Timóteo 6,19. Discipular. Podemos definir a palavra discipular na Bíblia através dos termos hebraicos Yará, Y-A-R-A-H, Yará, ou Lamed. Yará significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, atirar, avisar, arremessar, lançar em linha reta. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os seus olhos. Salmo 32:8. Então, o termo hebraico Yará significa instruir a pessoa, instruir o discípulo, dirigir, ensinar. É claro que essa pessoa que vai ser dirigida, ensinada, ela já passou pelos outros processos de consolidação. Ela já passou pelo encontro com Deus, ela já se batizou, já está na escola de líderes, ela já está dando fruto, essa pessoa já está dando resultados. Então essa pessoa precisa ser discipulada, acompanhada. Você vai entender o processo do discipulado. Lamed significa instruir, treinar, estimular, incitar, ensinar, fazer alguém aprender. Isso tudo é o discipular que eu estou falando. Então, assim diz o Senhor Deus, o Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17. Como se estabelece a visão do discipular? Eu vou falar um pouco antes da gente entrar aqui. Amados, eu aprendi muita coisa sendo discipulado, porque o discipulado, ele é tudo isso que a gente falou aqui. A gente é instruído, a gente é dirigido, a gente aprende a caminhar, e a gente multiplica aquilo que o nosso discipulador é. Se o nosso discipulador nos ensina o caminho, a gente vai aprender com ele. Então hoje eu sou fruto e resultado de tudo aquilo que o meu discipulador me ensinou. É claro que na minha caminhada teve várias pessoas que me ajudaram na consolidação, mas no discipulado eu tinha e tenho e terei sempre um mentor, que é o meu apóstolo, Sóstenes Borges de Souza. Eu me lembro que quando o apóstolo, foi a primeira vez que ele ia para Jerusalém, isso marcou a nossa vida. E nesse momento, ele ainda estava escolhendo os seus 12, e ele tinha pessoas, muita gente capacitada na igreja na época, então quando a visão foi implantada, e ali a gente percebeu, ele estava escolhendo os seus 12, porque a visão que Jesus estabeleceu foi a visão dos 12. A gente tem que ter 12, para os 12 formarem seus 12, e os 12, e aí a multiplicação no discipulado, com eficácia. E aí eu me lembro que acho que foi a primeira vez que ele foi para Jerusalém, e aí ele pediu oração, ele queria uma oração voluntária de alguém. Aí na hora eu fui impelido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, e comecei a orar pela vida dele, profetizando que ele tivesse uma ótima viagem, que Deus suprisse todas as coisas e tal. Aí no final, foi um momento de discipulado, não lembro, foi um culto que teve. Depois desse momento que ele pediu para essa oração, aí terminou a programação, ele me chamou no gabinete dele.
E quando ele me chamou no gabinete dele, e olha que eu não tinha nenhuma expectativa, ele chegou, ele pegou um relógio, daqueles caros, bonitão, síntese daquele todo, ele me deu, ele disse, olha, Lázaro, Deus está aqui me direcionando para eu te dar isso aqui como um ato de aliança, e eu queria te convidar para você fazer parte da minha equipe de 12. Aí eu? Naquela hora, imagina você ser 12 de um pastor, de um apóstolo, né, reconhecido, e tendo na igreja tantas outras pessoas que eram capazes. Aliás, não, acho que ele ainda não era apóstolo, se eu não me engano, depois que ele foi ser apóstolo. Aí ele me chamou para fazer parte da equipe dele, e eu fiquei assim, mas tantas outras pessoas, você quer fazer parte? Porque ser 12 não é uma questão de imposição, é um convite, é uma honra você fazer parte de 12 de um discipulador. Então, quando alguém chamar você para ser 12, amado, ore, claro que você vai orar, mas se sinta honrado, porque essa pessoa que te chamou, ele já orou. Seu discipulador, ele já orou, já buscou de Deus, porque ele é um discipulador de êxito. Então, ali foi um marco na minha vida. Então, a partir dali, o discipulado começou. Eu passei a ter mais relacionamento, ser mais próximo do meu líder. Ele me ensinava todas as convocações, eu estava sempre presente e eu aprendi a ser modelo como ele sempre foi modelo. Então, você ser discipulador ou você ser discipulado requer uma caminhada junto. Você passa a imitar o seu discipulador, como o seu discipulador imita a Cristo. E é claro que isso aí foi desenvolvendo, foi um trabalho. Então, eu aprendi muita coisa no discipulado, nessa caminhada. Aprendi tanto que hoje eu estou multiplicando aquilo que eu aprendi. Então, como se estabelece a visão do discipular? A visão do discipular se estabelece no relacionamento do discipulador com o discípulo. Pronto, relacionamento. Relacionamento é o ponto-chave para o discipulado. O discipulado tem que ter transparência, tem que passar pelo teste de ser tratável. Você já passou na consolidação, ser tratável, ensinável, submisso, transparente, equilibrado, esperançoso. Então, o discípulo, ele precisa ser fiel ao seu discipulador, porque o seu discipulador paga o preço por ele. Então, nós que somos discípulos, temos que honrar o nosso discipulador. É um código, o princípio da honra, obedecer, a obediência. Claro que um discípulo, um 12, ele não é uma pessoa qualquer, ele vai ser uma pessoa selecionada, escolhida. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que já passou pelos processos da visão, né? Já passou pelo processo da consolidação. Hoje ele está dando fruto. Então, essa pessoa que dá fruto, ela dá fruto na responsabilidade, no compromisso com as convocações, compromisso com o discipulado, compromisso com a célula, compromisso com os cultos, compromisso com todas as atividades da visão. Então, isso faz parte de ser um discípulo e um discipulador de êxito. Então, tem que caminhar junto e multiplicar juntos tudo aquilo que se aprende. O ato do discipular confere a cada um dos filhos de Deus as responsabilidades especiais para que aqueles a quem estão discipulando. Isso quer dizer que não podemos negligenciar as tarefas de cuidar dos nossos discípulos, dando a eles uma referência segura. Precisamos ser referência para os nossos discípulos. Nós vamos cuidar, nós vamos a cada dia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando tem um culto e de repente uma ovelha, um discípulo não vai para o culto. O que nós, como discipuladores, temos que fazer? Ligar, perguntar, filho, filha, o que foi que aconteceu? Por que você não foi para o culto? Por que você você não participou do culto? Aí, isso mostra que você está o quê? Isso é importante, porque a pessoa que não está indo para o culto, ela tem a responsabilidade de ir para o culto. Se ela não for, ela tinha que ter dado o quê? Satisfação antes. A satisfação não tem que ser depois, a satisfação tem que ser antes. Porque se você dá a satisfação antes, você está se protegendo, você está se guardando, e a gente sabe. Eu estou falando um exemplo assim, né, de culto, mas de outras coisas também. Então, o discipulador, ele tem que acompanhar os passos do discípulo. Não é que ele vai ser
um Big Brother, uma câmara que vai ficar 24 horas. Não, é o Espírito Santo aqui que está com a pessoa 24 horas. Mas a gente, como discípulo, temos que honrar o nosso discipulador. E o discipulador precisa honrar o discípulo e precisa acompanhar o discípulo no passo a passo, para que ele possa entender que ele agora não é qualquer pessoa. Ele é um discípulo, ele é um 12, ele é uma pessoa que é referência. É uma referência na igreja, as pessoas observam. Então, no ambiente, não só na igreja, mas no bairro, na sociedade. Quando você diz assim, poxa, você é 12 de quem? Discípulo de quem? Ah, sou discípulo do meu líder tal. Aí o que vai acontecer? Poxa, você é discípulo do apóstolo Sócrates, do bispo Lázaro. Poxa, que bênção. Você passa a ser reconhecido. Claro que no mundo espiritual, mas também na visão celular, no mundo de onde você vai, quando as pessoas conhecem. Quando eu digo assim, eu sou discípulo do apóstolo Sócrates. Quando eu chego para o apóstolo René, eu sou discípulo do apóstolo Sócrates. Ah, que bênção. Não, você é discípulo de Sócrates, é uma bênção. É bênção também como Sócrates é. Vocês entenderam? A mesma coisa é você e essa multiplicação para a sua vida, para os seus discípulos. Como se fundamenta? A orientação apostólica dada por Deus nas cartas escritas à igreja, fundamentada a visão do discipular, equipando os discípulos e ensinando-os o objetivo e levá-los a uma vida de serviços frutíferos. Ou seja, nós precisamos equipar os discípulos, nós precisamos adestrar os discípulos, fazerem eles darem frutos de frutificação, de multiplicação, de serviço no reino. Então esse é o nosso papel. O discipulador, ele tem que orientar, ele tem que ser placa na vida dos discípulos. Vejamos Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada pessoa é importante. A gente tem que entender que o discípulo, ele é importante no processo do reino de Deus. Então, cada um faz uma parte e aí o reino de Deus cresce. Transmitindo a verdade é outro fundamento. A cada geração sucessiva de convertidos, isto é, discipulando aqueles com quem você mantém contato, para que estes, por sua vez, discipulem aqueles que são do seu círculo de relacionamento. Ou seja, a visão do discipulado é que todo mundo é acompanhado por alguém. Ninguém fica solto, ninguém fica sozinho. Na igreja não tem aquela coisa, tem aquele irmãozinho ali, pode ser até aquela irmãzinha, já senhorinha, ou pode ser uma criança. Todo mundo tem que estar envolvido em um discipulado, em uma célula, em uma geração. Porque a visão celular, ela traz crescimento em todos os níveis, traz crescimento com qualidade, porque através do discipulado é que gera o crescimento. Através das células, porque o 12 é responsável, é comprometido, então ele tem uma célula, e essa célula ele frutifica, multiplica, ele é fiel. Então tudo isso vai fazer o que? O crescimento na igreja. A multiplicação do fruto fiel e santificado só será eficiente se for obedecida por discipuladores, líderes que primeiro vivam a verdade da pureza e o poder do evangelho. Ou seja, nós que somos discipuladores precisamos ser modelo, temos que ser forma para formar. Porque os nossos discípulos vão fazer, até imitar, até como a gente fala, até a forma de orar, até a forma de gesticular. Quando nós começamos esse processo discipulado, até isso se aprende. Se você parar para perceber, eu não vou falar nomes aqui, mas você vai ver que os grandes líderes que existem no Brasil, né, que você conhece, quando você olha para os discípulos, você vai ver que os pastores, né, que fazem parte da cobertura desses grandes líderes de redes de televisão que você vê aí, você vê eles orando e falando do mesmo jeito. A mesma coisa funciona aqui na questão do discipulado. O discípulo começa a imitar até a forma de falar. Claro, as coisas boas. Não podemos imitar o que é ruim. Quais os princípios da visão do discipular? São os princípios que perfilam o caráter do discipulador. Santidade, fidelidade que geram compromisso. Santidade, fidelidade que geram compromisso.
Vamos falar um pouco sobre santidade. Não existe você ser um discipulador e sem ter santidade. Você tem que ser santo. É claro, quando se fala de santidade, não está falando de perfeição. Perfeição, a santidade de Deus é diferente da nossa. Deus quer que a gente seja igual a Ele. Então, nosso padrão é ser igual a Deus. Mas a gente nunca, enquanto tivermos nesse corpo físico, nessa carne, nós não conseguimos ter o mesmo nível de santidade que Deus tem, mas nós buscamos e nós podemos, porque Jesus veio aqui na terra e Ele provou que a gente poderia viver aqui nesse corpo físico e ser separado e santo, porque ser santo nada mais é do que ser separado do pecado. É você viver no mundo, mas você não se conformar com este mundo, mas transformar esse mundo e a santidade. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. A palavra santidade tem a origem da palavra grega hagiosune, concordância do Strong, que significa o processo de qualidade, condição de uma disposição sagrada e qualidade da santidade da conduta pessoal. Essa forma aqui que nós lemos aqui fica um pouco até complexo, né? Mas na realidade é o princípio que separa o crente do mundo. Pronto. O resumo do que a gente leu é isso. Então é você ser separado, é ser comprometido com a santidade de Deus, com os princípios de Deus. Ser santo é isso. É você não praticar as coisas do mundo do pecado. Hagiosune nos consagra ao ministério do discipulado. É uma palavra hebraica. No corpo, na alma, encontrando a realização da dedicação moral de uma vida comprometida com a pureza. Ou seja, ser santo, santidade, o discipulador ele precisa ter uma vida de pureza. Volto a falar, não é perfeição. O discipulador pode falhar em alguma coisa, em uma palavra, em uma forma, mas o discipulador ele precisa ser uma pessoa irrepreensível. Tem que pensar antes de falar, tem que saber o que vai falar, tem que ter mais paciência. Então a santidade faz com que cada característica do nosso caráter seja submetida à inspiração divina e receba a sua aprovação. Então, tem que ter no discipulador a santidade. Porque como é que alguém vai seguir alguém que não vive um padrão de santidade? Então, é o mínimo que a gente tem que fazer, ser santo. O segundo ponto é a fidelidade. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Provérbios 25:13. A palavra fidelidade na Bíblia deriva-se do termo fiel, no hebraico é emunar. Diga emunar. Concordância do Strong, que significa, o que significa? Firmeza, estabilidade, lealdade. Ou seja, o discipulador tem que ter essas características. Ser firme, ter estabilidade, ter leal, ter consciência, constância. Você está entendendo? Então não existe ser discipulador e ser inconstante. Um dia estou bem, um dia estou mal. Não. Depende de Deus, depende da santidade de Deus. Ter segurança no que faz, no que fala. Aquilo que é permanente, duradouro, constante. Emuná vem da raiz Ramã, que fala sobre estar firme. Emunar do reino. Certo, estabelecido, estável. Emuná é traduzido frequentemente como fidelidade. Então, que você tenha o emunar de Deus na sua vida, tenha fidelidade em você. Fidelidade em todos os sentidos, nos tributos. Fidelidade em ser dizimista, primiciante, ofertante. Contribuir, estar envolvido nas atividades do reino. Então, o discipulador ele precisa ser isso, porque o discipulador ele vai ensinar, o discípulo vai ser uma forma para formar ele, ser pontual,
nos horários, quando não puder, dar satisfação, estar em todas as atividades do reino, da igreja, não faltar nada, só faltar por um motivo assim muito mais, porque nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de um projeto, a nossa vida agora é o reino de Deus, é a igreja. Aí tem pessoas que dizem, não tenho vida não, sim, a sua vida vai ser eterna, e a gente está aprendendo aqui na igreja, para Jesus vir buscar a gente viver eternamente, então nós temos que envolver a nossa família, a nossa igreja, nos projetos da igreja. É claro que a igreja, o reino discipulado vai ensinar você a servir a família, você ter descanso, você ter shabat, você valorizar a família. Não é que a pessoa vai ficar 24 horas na igreja, não é isso. É você ter fidelidade nos compromissos ministeriais. Vai fazer você ser exemplo para a sua casa, vai ser exemplo na igreja, exemplo no seu bairro, exemplo onde você mora, exemplo para todos os seus familiares. A outra coisa é o compromisso. Se você tem santidade, tem fidelidade, você vai ter compromisso. Então, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Atos 26, 19 a 20. O apóstolo Paulo estava totalmente comprometido com o objetivo do seu chamado, pregar o evangelho, assim estabelecer o seu discipulado. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, era perseguidor do povo de Deus. Mas Paulo, quando teve um encontro com Jesus, Paulo, ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Ele quis reverter todas as coisas. E ele fez obras até maiores do que muitos discípulos que andaram com Jesus lado a lado. Paulo já veio de uma outra geração. Não era da primeira geração dos 12, mas foi a geração que ele teve encontro pessoal com Jesus. E a partir daí, ele quis multiplicar o discipulado. E ele fez isso e se tornou um grande discipulador. Aprendendo a abraçar a visão do discipulado com o mestre dos mestres. Quem é? Jesus Cristo. As profecias messiânicas, como Isaías 42, prevêem que o caráter servil de Jesus faria uma obra específica e agiria com obediência incondicional e imaculada. Para abraçarmos a visão do discipular, precisamos aprender o Espírito de Jesus como servo. Jesus veio para servir. Então, ser discipulador é ser servo. Ser discípulo é ser servo. Pois sabemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, Jesus ele foi modelo em tudo. E Jesus disse, agora vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar tudo que eu fiz. E olha que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus andava com as pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus amava as pessoas. Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus ia para casamento. Jesus fazia tudo. Então Jesus mostrou para eles, vocês vão ser esse modelo. Eu sou a forma que forma em vocês. Implantou o caráter dele na vida daqueles discípulos e os discípulos foram e fizeram, multiplicaram para a glória do nome de Jesus. Cristo procura aqueles que servirão sem buscar reconhecimento. É outra coisa. O discipulador, você não tem que ficar buscando reconhecimento do homem, porque você tem que entender que você está fazendo para Deus. O discipulado veio de Deus, foi Jesus que estabeleceu. Então você tem que ser obediente. Você tem que fazer sem buscar elogios para você mesmo. Procurando exaltá-lo, você tem que exaltar Jesus, dar honra e glória. Eu tenho uma geração de discípulos. Não, é de Jesus. Deus vai te dar uma multidão, mas eu quero te dizer que essa multidão que você vai ter, toda ela é de Jesus, porque você não pode fazer discípulo para si, você tem que fazer discípulo para Jesus, porque quem foi que deu o comando? Quem foi que ensinou a você fazer discípulo? Quem deu autoridade? Jesus. Então quem é o dono? Quem morreu na cruz? Foi Jesus. Então nós fazemos discípulos para Jesus. Então, para você não se confundir assim, não, meus discípulos são meus. Quando houver uma situação de transição, de ter que, casos de um discípulo passar para uma outra geração, ou ter que
viajar, ou ter que ir para outro estado, sei lá, outro país. Você, ai meu Deus, eu perdi meu discípulo. Não, você não tem que ficar pegado emocionalmente, é espiritualmente. É entender que o discipulador, ele é um servo. O discipulador é um mordomo. Ele não tem que ficar fazendo discípulos para si, você tem que fazer discípulo para Jesus. Por exemplo, a responsabilidade, eu como pastor, como presidente de um ministério, eu quero levantar minha equipe de 12. Se eu vejo um discípulo ali que é influente, que pode ser capaz de estar na geração de alguém, eu tenho legalidade e autoridade para promover, porque isso é uma promoção. O discipulador que está cuidando daquela pessoa tem que ficar feliz, alegre. Sabe por quê? Porque está vendo o seu discípulo crescer. Então, é isso que você precisa entender e não deixar que isso entre no seu coração. Os apegos emocionais. Você não pode botar os apegos emocionais acima do espiritual, porque o espiritual é o mais importante. Tais servos, discipuladores e discípulos estabelecem a sua personalidade e ministérios através da sua própria devoção e obediência a Jesus. Sua disposição deve servir sem interesses. Todo discipulador, ele não tem que ter interesse próprio, ele tem que ter interesse para Jesus, para o reino. Conclusão dessa ministração, dessa palestra. As bases do discipulado da visão celular visam instruir, dirigir, treinar, estimular, ensinar as pessoas no caminho em que devem andar. É possível concluir, então, que discipulado é um processo de uma vida. O discipulado não acaba, assim como a consolidação. Aqui, nesse processo aqui, se consolida através do discipulado. Então, o discipulado é algo para a vida toda. É uma aliança que a gente tem. Quando entramos na realidade do discipulado, você entra nessa realidade do discipulado, compreendemos que não podemos viver mais exclusivamente para nós mesmos. Você entendeu? Ser discipulador e ser discipulado, você não vai viver mais para si, você vai viver para Jesus, para o reino, porque você tem um rei. E todo discípulo, todo súdito tem que obedecer e submeter ao seu rei. O meu rei é Jesus, eu faço o que o meu rei quer, eu não faço a minha própria vontade. Mas devemos adotar um estilo de vida que nos permita compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós. Ou seja, o que Deus fez em nós, nós vamos compartilhar. Não podemos desconsiderar o fato de que, ao assumirmos o treinamento dos novos convertidos, estamos nos tornando como que pais espirituais. Passamos a ser pais espirituais das pessoas, deles. Essa missão demanda tempo, olhe bem, o discipulado demanda tempo, esforço, dedicação, renúncia e, sobretudo, muito amor a Deus e às vidas que chegam à casa do Pai. Então, amados, eu quero declarar e profetizar que você será um grande discipulador, que você terá muitos discípulos. Mas para você ter discípulo, você precisa ser modelo, você precisa ter uma vida irrepreensível, você precisa ser aquele que vai ser os olhos, a boca, os ouvidos do seu líder, do seu pastor, do seu bispo, mas você é principalmente discípulo de Jesus, porque Jesus confia no seu discipulador. Jesus confia, por exemplo, se eu levanto um discípulo para fazer parte da minha equipe, é porque eu vejo nele um potencial de Deus, vejo nele, ainda que não esteja ainda preparado, mas eu vejo o futuro na vida desse discípulo. Porém, esse discípulo ele precisa dar resposta no discipulado. O discipulado tem que ter resposta. Não é só o discipulador, mas é o discípulo da resposta. Tem que se casar, é um casamento. Resumindo, amados, o discipulado é um casamento. Um casamento no espírito. Um casamento até no nível da alma. Claro que no corpo não, porque o casamento, o matrimônio de um casamento entre um homem e uma mulher,
é no corpo, na alma e no espírito. No caso, o discipulador, homem com homem, mulher com mulher, é um casamento de aliança. Uma aliança de fidelidade, de santidade, de compromisso. De você andar em fidelidade, ser frutífero, ser aquele que vai ser a favor do seu líder. Você não pode ser jamais, como discipulador, se aliar aos discípulos e desaliar ao seu líder. Não, aí você fugiu do propósito do verdadeiro discipulado de Jesus. Não, você tem que se aliar para Jesus. Porque você está aprendendo dele e a gente tem que ensinar. Porque os discípulos podem falhar, como os discípulos de Jesus falharam. Os discípulos de Jesus pecaram, traíram Jesus, não acreditaram em Jesus. Quantos discípulos retrocederam no tempo que Jesus estava ali, ainda em fase de formação, discipulando eles? Quando Jesus deu uma palavra dizendo que ele era o pão da vida, um bocado de discípulo foi embora. Você entendeu? Então os verdadeiros ficaram. Aí Jesus perguntou: e você, não vou embora também não? Depois do discurso que Jesus pegou: eu sou o pão da vida que vim direto do céu para vocês. Os seus pais comeram maná do deserto, que acabou, mas eu não sou o pão da vida que alimenta. Então, quando aqueles discípulos viram aquele discurso, Jesus tinha muitos discípulos, muitos foram embora. E aí Jesus perguntou para os 12: e vocês? Aí Pedro: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Nós não temos para onde ir não, vamos continuar. Você está entendendo? Então, o discipulado, amados, não é só flores, a gente vai ter confronto. Vai ter confronto, mas tem amor. E eu quero te dizer, todo pai corrige o filho que ama. E você precisa, como discipulador, aprender a ser disciplinado. Se você andar corretamente, você não vai ter o que fale de você. Você só vai ser corrigido se você andar errado. Então, se você anda corretamente, se você anda fiel, se você é obediente, você tem que ser polido na linguagem, como você fala com o seu discipulador. Porque o discipulador muitas vezes é firme em algum momento, porque o discípulo fez alguma coisa errada. Você não pode, no mesmo nível. Claro que o seu discipulador, se ele vir errar, ele tem que ser humilde. Se eu errar como discipulador, com o meu discípulo, eu não tenho problema de reconhecer o meu erro e me consertar. É a humildade, é um princípio. Então, quando nós praticamos isso, a gente vê que nós tivemos resultado no discipulado. Eu creio que você será um grande discipulador, terá uma geração poderosa. Eu vou orar por você agora, todos vocês que estão nos ouvindo, para que Deus faça de você um pai de multidões. Amém? Pai, nesta hora eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, diante do teu altar. Pedi, meu Deus, que o Senhor libere a unção da frutificação, da multiplicação, a unção do discipulado. Que os teus filhos desatem, Senhor, no sobrenatural. Que eles sejam pai e mãe de multidões, Senhor, mas que eles possam fazer discípulos para a tua glória, discípulos para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja, Deus, no coração dos teus filhos, o desejo, Senhor, de servir ao Senhor com alegria, de viver uma vida de fidelidade, de santidade, porque sabemos que o discipulado, Pai, nós precisamos instruir, dirigir, treinar, estimular, ensinar. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que vale a pena. Por isso eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor está nos dando. E que cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, essa palestra, Senhor, eles não possam ser só ouvintes, mas sejam praticantes e se tornem um grande discipulador para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Se lembre que você precisa dar o retorno da aula. A gente não faz o exercício de fixação, mas aquilo que você absorveu, porque aqui é fácil você ouvir várias vezes, pode ouvir mais de uma vez, e você dá o retorno para seu líder, para seu pastor, para seu bispo que está te falando aqui com você agora, porque essa é a forma de você mostrar que você aprendeu, de que você está se tornando um discípulo e que você será um grande discipulador de êxito para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Shalom, graça e paz.